Estamos vivendo a 18ª semana do tempo comum, queridos irmãos e irmãs, neste mês vocacional, nesta primeira semana, com o tema do ministério ordenado, com as celebrações litúrgicas de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, no próximo dia 4, e ainda no dia 10, a celebração de São Lourenço, diácono e padroeiro de todos os diáconos da nossa igreja. A nossa semana dedicada aos ministérios ordenados nos pede que rezemos para que o Senhor nos conceda pastores segundo o seu coração. Nós ouvimos na primeira leitura do livro de Números, como o povo que estava caminhando no deserto para a terra prometida, começou a sentir falta e saudade, como dizemos a grosso modo, das cebolas do Egito. Aqui tem todo um cardápio, eles recordaram, né? Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Não contentando-se com o maná, reclamavam da ausência daquilo que alimentava-lhes no Egito, e estavam escravos lá. Uma reflexão muito interessante nos recorda que Deus, através de Moisés, tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito. Agora Deus também tem que tirar o Egito do povo, da nossa vida. Deus nos tira do Egito, da escravidão de nossos pecados. E nós sentimos saudades muitas vezes daquelas situações que na verdade não eram tão prazerosas e que nos traziam felicidade e realização, mas corremos o risco de ficar de ilusão em ilusão, de pecado em pecado, de engano em engano. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito precisa e de fato tira o Egito do povo. O povo que tinha saído da escravidão egípcia não deixou que o Egito saísse deles. Nós precisamos nos empenhar na nossa espiritualidade para não nos acomodar e não nos iludir, adiando a nossa conversão, degustando o que de fato não nos leva à felicidade. Nós deparamos no texto aqui do Evangelho de Mateus, da liturgia de hoje, da multiplicação dos pães. Um episódio tão importante que é narrado pelos 4 evangelistas. E o versículo do Evangelho de hoje começa exatamente dizendo que quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para o outro lado do mar da Galileia. Quando soube da morte de João Batista, os discípulos contaram para Jesus que João Batista tinha sido decapitado por Herodes. É o banquete da morte promovido por Herodes. Trazia tanta infelicidade na ilusão e no barulho da festa do aniversário de Herodes. Aconteceu a morte de João Batista. Jesus retira-se para um lugar deserto e afastado. Sai do barulho da festa, sai do barulho do aniversário tão equivocado, onde o banquete era de fato o banquete da morte, da ruína, promovido por Herodes, e ele alcança no deserto a possibilidade de ajudar o povo a fazer a experiência do encontro com o banquete da vida. Por isso, ele que atravessara com os seus discípulos
de barco o lago. Ao chegar do outro lado, depara-se com a multidão e foi pelos arredores, à margem do lago da Galileia, para ir ao encontro de Jesus. Advindos das cidades e demais localidades onde vivia aquele povo maltratado pelo mesmo rei, promotor do banquete da morte. Porque o autoritarismo, a exploração que assolava a dignidade daquele povo era de entristecer. A tristeza que Jesus sente com a morte de João Batista, ela abrange esta tristeza, esse entristecimento de ver aquele povo sofrendo daquele jeito. Por isso, ele não segue o conselho dos seus discípulos para despedir as multidões. Ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. E assim que eles dizem que tem apenas 5 pães e 2 peixes, é quase um ritual da celebração da Eucaristia. Trazei-os aqui no ofertório, né? Ele depois eleva os seus olhos a Deus, Pai, e glorifica o Senhor e roga em favor daquele milagre e daquela bênção que vai ali acontecer. E distribui, quase num ritual eucarístico, aquele alimento para o povo, promovendo o banquete da vida. Por isso a multiplicação dos pães refere-se, sim, à solidariedade, no resgate da dignidade da pessoa humana, mas para que essa dignidade seja resgatada de verdade e profundamente, refere-se à Santíssima Eucaristia, o banquete da vida, do pão vivo que desceu do céu. Quando o próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão terá a vida eterna. E nós nos associemos nesta missão que Jesus promove através da sua igreja para multiplicar os pães da promoção do banquete da vida plena em favor de toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.